A prosperidade e o aumento populacional do povo hebreu no Egito despertou no faraó o medo de ser dominado pelos estrangeiros, a xenofobia. Veja o texto de Êxodo capítulo 1, versos 9 a 11. O povo dos filhos de Israel é mais numeroso e forte do que nós. Vamos usar de astúcia para que não se multipliquem. Vamos prover aflições, escravidão. Era esse o plano do faraó. Entretanto, irmãos, veja o que acontecia, versos 12 a 14. Lá nos versos 12 a 14 nós encontramos o seguinte: quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel e fizeram amargar a vida dos hebreus. Bem, amargando a vida dos hebreus, criando aflições. Porém, o aumento das aflições não resultava no declínio da população ora escravizada. Não havia como diminuir o crescimento populacional do povo hebreu que estava escravizado no Egito. Ora, essa situação então exigia uma atitude radical: praticar um genocídio, matar os meninos ao nascer. Por que os meninos? Porque os meninos, ao se tornarem adultos, se tornam guerreiros. Era preciso diminuir a população, reduzir a população masculina. Não podemos compreender o livro do Êxodo sem pressupor a veracidade dos ensinos do Gênesis. Os israelitas se mudaram para o Egito e, após um período de prosperidade e paz, foram escravizados. No entanto, Deus não abandonou seu povo em meio às dificuldades, mesmo que pudesse parecer assim. Muitos hebreus estavam desesperados. Contudo, no momento da angústia, Deus veio para ajudar com sua mão poderosa. Ele encoraja os seus servos. Veja Salmo 50, 15. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Essa é uma ordem, não era uma ordem para os hebreus. Não era uma ordem para os hebreus no tempo de Moisés. Tanto isso foi escrito 500 anos depois. Foi escrito nos Salmos. É uma ordem universal, atemporal. Sempre que o Filho de Deus invocar, os filhos de Deus invocá-lo, ele vai livrar, e aí então os filhos vão glorificar. Então Faraó deu uma ordem às parteiras hebreias, a ordem de um rei que era considerado Deus. Faraó era considerado Deus, filho de Ra, o Deus do Sol. Versos 15 e 16 tem essa ordem. As parteiras, entretanto, não obedeceram à ordem real. Qual que era a ordem? Era para que, no momento do parto, se nascesse um menino, que elas matassem os meninos. E se fossem meninas, deixassem viver. As parteiras não obedeceram à ordem real, deixaram viver os meninos. Veja o texto de Êxodo 1, capítulo 17. Apesar de seu suposto poder, esse Deus não foi capaz de forçar as parteiras a ir contra as suas convicções. Em contraste com Faraó, sem nome, as duas parteiras têm os seus nomes mencionados, Sifrá e Puá. Elas são altamente estimadas porque temeram ao Senhor. A ordem perversa do Faraó não teve efeito sobre elas, porque respeitavam a Deus mais do que as ordens de um governante terreno, de um pretenso Deus, filho de Ra. Assim Deus abençoou, dando-lhes famílias numerosas, que testemunho poderoso de fidelidade. Essas mulheres, mesmo que tivessem pouco conhecimento teológico, sabiam o que era certo e agiram corretamente. Veja a mesma experiência agora o apóstolo Pedro falando na igreja cristã primitiva. Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O que essas parteiras fizeram? Era mais importante obedecer a Deus, honrar a Deus, do que obedecer ao faraó. Elas enganaram a faraó. Ao ver que a população não diminuía, faraó foi falar com elas: o que é que está acontecendo? Por que é que ainda não declina a população hebraica? E elas então enganaram, disseram que as mulheres hebreias eram muito fortes e que quando elas chegavam para fazer o parto já tinha sido feito, tinha sido providenciado por elas mesmas.
Quando o faraó viu que o seu plano havia falhado, ordenou aos egípcios que matassem todos os meninos hebreus recém-nascidos. Isso está em Êxodo 1, verso 22. Eles deveriam jogá-los no rio, provavelmente como oferta a Hapi, o deus do Nilo, que também era um dos deuses da fertilidade. A propósito, irmãos, essa é a primeira vez na história em que aparece uma ordem de morte dos judeus, simplesmente por serem judeus. O propósito do decreto de morte era dominar os hebreus, aniquilar os descendentes do sexo masculino e assimilar as mulheres à nação egípcia. Com isso, seria encerrada a ameaça que o faraó acreditava que os hebreus representavam para a sua nação. Mas o que havia por trás disso, irmãos? Por que o faraó tomou essa atitude? Por que ele resolveu pensar dessa maneira? Qual era o propósito? Qual era o propósito agora de Satanás no conflito cósmico? O propósito de Satanás sempre foi destruir ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, que seria descendente de Abraão, o descendente de Abraão. Na sua descendência serão benditas todas as nações. Ora, se ele aniquilasse o povo hebreu, ele estaria aniquilando o Senhor Jesus, que ainda estava muito longe para nascer. Mas ele aniquilaria o Cristo. Ao eliminar o povo de Israel, o descendente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo, seria automaticamente eliminado. A experiência do povo hebreu no Egito ilustra também, e com maneira muito clara, o conflito entre o bem e o mal. Um conflito onde nós também estamos imersos. Nós também estamos dentro desse conflito bem e o mal. E o que a gente pode ver? A gente pode ver aflições, a gente pode ver perseguições, mortes. Mas o que devemos ver, irmãos? O Senhor Deus vai agir no momento certo. Como vimos um verso para memorizar da nossa lição, o Senhor viu, o Senhor ouviu, o Senhor atentou e cuidou do seu povo, e vai cuidar sempre do seu povo. Por isso nós podemos ter tranquilidade. Tranquilidade que o Senhor Deus nunca vai nos abandonar. O Senhor Deus é fiel. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor ainda mantém a sua fidelidade. E essa fidelidade nos dá segurança. Essa fidelidade nos dá tranquilidade. Esta fidelidade, a fidelidade de Deus, é o que produz a nossa alegria.